O rock and roll e o panorama do rock. Por que o rock and roll aí? Como tá o panorama do rock nos dias atuais? Cara, sabe no que eu acho que o rock and roll, na minha opinião, o rock and roll aqui no Brasil, porque num determinado momento, quando o rock teve uma projeção na mídia muito grande, à custa, evidentemente, do jabá das gravadoras em relação à rádio e televisão, o rock ele não chegou no mainstream, mas ele atingiu uma camada de consumo, um mercado consumidor que normalmente não pegava, não curtia muito rock and roll. E aí, num determinado momento, ali nos anos 90, e a MTV, na minha opinião, tem uma grande parcela de culpa disso, a MTV, que dava traço de audiência, ela acabou sendo usada como uma fonte de referência para o mercado publicitário e, por conseguinte, as bandas começaram a se distanciar das camadas mais populares de consumo de mercado, cara. Esse, para mim, foi o erro que o rock brasileiro cometeu, principalmente nos anos 90. Cara. Eles pararam de dialogar com as camadas mais populares e isso levou, evidentemente, a um público que não ouvia só rock a voltar a ouvir outras coisas. Porque, não tem essa coisa de, roqueiro só ouve rock. Não, claro que não. Aliás, nós somos a prova viva disso. Né? O Lobão teve no centro do furacão dos anos 80, lá do que foi esse movimento. Você falou que não foi mainstream? Foi sim. Não. Foi. Não, peraí, um momentinho. Foi sim. A gente foi a Rimo de gravadora, 80%. As gravadoras aumentaram em 80%. A gente praticamente inventou o show business do Brasil. Eu ainda peguei na pré-história, eu sou da pré-história, sou dos anos 70, né? Então, por exemplo, a nossa banda, o Vimana, ela tinha uma estrutura mega, e era uma banda underground. A gente tinha o melhor PA, os melhores equipamentos. Quando eu fui tocar com bandas, com artistas como o Luiz Melodia ou com a Marina, você não tinha hold. Tinha cambono, tinha maquiador, tinha contraio, mas não tinha hold. E não tinha PA. Só tinha um microfone que... Isso condiz muito com a estética da gravação de música do Brasil, que o cantor e a banda ali atrás, né? Então não tinha nada disso. Então quando a gente começou desafiando todas as expectativas, porque o rock sempre realmente teve uma rejeição enorme desde o colégio. Assim, a esquerda dizia que o rock era coisa de americano colonizado imperialista. A direita era coisa de maconheiro, drogado, tá entendendo? Então a gente levava blitz da polícia. Uma crise de identidade. Então, assim, a crise não era nossa de identidade, a crise era de identidade do próprio Brasil. Né? Então o que aconteceu? Quando começou e todo mundo jurava de pé juntos que nunca o rock iria sair do underground, etc e tal, mesmo quando nós já tínhamos a própria Jovem Guarda Fuba de rock, afinal de contas, queira ou não queira. O Roberto Carlos era o rei de quê? Era o rei do rock naquela época, né? Nós tivemos também, depois dos festivais da canção, nós tivemos a eclosão com Mutantes, Jardim Macalé, que também era rock na época, Gal Costa, com o trio dela, o power trio dela, com Lenny Gordon, o Tuti Moreno e o Lenny Gordon, sabe, os Novos Baianos, nós tínhamos Terço, Casa das Máquinas, Bola, nós tivemos nos anos 70 Raul Seixas, né? Nós fomos pródigos em bandas de rock de alto nível e de alta publicidade, mas ali ainda era realmente um underground, né? Apesar de, na época de 75, 76, com o advento da própria Rita Lee, ainda com o Tutti Frutti, a Rita Lee, ali, naquele disco do Fruto Proibido, ela já foi pro mainstream. Sim. Você foi em primeiro lugar em tudo que é lugar. Agora, quando nós começamos a chegar nos anos 80, a gente tem o Festival Shell, que é o primeiro pipoco do rock com a Gangue 90, com Perdido na Selva, que na verdade é uma música que foi feita em parceria com o Guilherme Arantes, que não pôde assinar porque ele tinha o Planeta Água, que tirou segundo lugar. Né? Ele tirou o segundo lugar com o Planeta Água e não pôde assinar. Foi o Ghostwriter com o Júlio Barroso do Perdido na Selva, que não ganhou, mas foi o grande estouro do festival e prenunciou o que iria acontecer com a Blitz. A Blitz foi um fenômeno bitomaníaco. Eu posso dizer isso porque eu estava na Blitz, né? Pré-Blitz eu não sabia dessa história. Porque E eu, como toquei na Gangue 90 e na Blitz, importei da Gangue 90 o Billy, que tocava teclados.
Importei do trio que eu tinha com o Lulu, o Power Trio, que eu tava tocando, o Lulu, que era o Antônio Pedro, que tocou no Mutante pra tocar baixo. E falei, e já tava meio apaixonado por Alice, Pink Punk. E aí eu falei assim pro Evandro, que a gente podia botar as meninas na banda. Ah, claro! E aí a banda, com a formação que se cristalizou naquele momento, quando a gente gravou, pra você ter uma ideia, a gente gravou Você Não Sou Meu Mar numa sexta-feira. E foi um compacto, nem simples, era só uma música. Não tinha festival nenhum, era só. Aconteceu em abril de 82. Tá. Começou no início do ano de 82, e eu me lembro que foi assim: eu não pude assinar o contrato porque eu tinha um cena de cinema pendurado, eles queriam que eu cortasse o cena de cinema, eu não cortei, então eu virei um músico contratado, mas gravei o disco todo. E já tinha acontecido também o Richie, com Menina Veneno. Sim, que teve aqui com a gente. Estourou e vendeu mais que o Roberto Carlos. Então, como é que a gente não era o mainstream, né? Ele vendeu mais que o Roberto Carlos, com Menina Veneno. E quando chegou a Blitz, gravamos sexta-feira, o Máriozinho Rocha, que era o diretor da EMI, lançou na sexta-feira, na segunda-feira. Na sexta-feira, que estava em primeiro lugar em todas as rádios, em todas as paradas do Brasil. Um fenômeno que nunca aconteceu, nem antes nem depois. Foi um fenômeno absolutamente único. Uma coisa espontâneo? Espontâneo. Porque estourou, foi incontrolável, não tem essa coisa de jabá. Eles deram, foi um rastilho de pólvora. E aí, quando aconteceu isso, eles conseguiram emplacar, assim como o Rich, emplacou de 12 músicas, emplacou 10. Né? O Rich emplacou 10, a Blitz emplacou 10, e a Blitz abriu a porteira, o próprio Renato Russo fala isso, o pessoal do Titãs fala isso, que o cara que estava tocando ali no rock de garagem, não sei o que, lá em Brasília, lá em São Paulo, nas outras capitais, falou assim, pô, eu acho que dá pé. E aí o que acontece? A Rádio Fluminense, que era uma rádio pequenininha de Niterói, começa a tocar umas fitas cassetes da gente. Eu do cena de cinema, o Paralamas com cena de cinema mudo. Vital e sua moto. Porque não tinha nem o cinema mudo, foi depois. Né? As coisas, os tapes do Titãs, isso foi estourando. Foi ali que nasceu o Circo Voador e a Fluminense, bem pequenininho, bem assim, underground, fizeram que com todas as rádios, a prosódia das rádios imitassem a Milena Ciribelli, as garotas narrando, de locutoras, era tudo a Fluminense que fez a estética. E todas as rádios que vieram, Rádio Cidade, Jovem Pan, todas imitando a Fluminense. Foi um boom. Aí quando a coisa aconteceu, as gravadoras começaram a querer fazer selos de a Armação Limitada é um pouco depois? Bem depois. Foi 85, 86. Não, estou falando de 82. Tá. 81, comecinho. 82. Aí, quando em 83, a Warner Brothers, através do André Midani, começa a caçar novos talentos. Aí começa a contratar o quê? Contratou, se não me engano, o Metrô, o Titãs do Iê, que era na época o Titãs do Iê, estourando sua Sonífera Ilha. O Traje Iê, né? Hã? Eu acho que é Iê. Não, os Titãs do Iê. Era o Titãs do Iê. E aí com o hit Sonífera Ilha. Aí veio o Roger com o Traje a Rigor, que detona assim, eles fizeram eu acho que é a banda que mais teve hit no Brasil. Também acho, o primeiro disco do Traje é absurdo. Nós vamos invadir sua praia, é só uma coletânea. Eu gravei também, eu fiz back vocal, eu gravei em todos esses discos. Imitando o Paulista, não é? Gravei como eu recomendo. Né? Eu, Rich, Léo Jaime. Então, assim, estourou. Foi incontrolável. Você estava em todas, cara. Eu estava em todos. Eu toquei com o Lulu, com o Rich, toquei com a Blitz, gravei todos os discos. Metrô não, você fez alguma coisa? No Metrô não, a gente era muito amigo, eles eram muito queridos, a gente se encontrava nos camarins, eles garotos muito educados. É da Virginia? Eles começaram, o Metrô começou com uma banda de rock progressivo. A Gota Suspense. Isso. Pô, aí depois que, né, não, vamos se adequar ao mercado, aí eles soltaram, fizeram aquela coisa New Wave. Não, e teve uma coisa, aí teve o Areias Escaldantes de 85, que é um filme que foi barrado pela Embrafilme. Por quê? Porque o Chico de Paula, quando fez isso, ele estava preconizando uma nova geração que ainda não tinha estourado, não só do rock. Por exemplo, o Asdrubal trouxe o trombone, que dizia Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé. O próprio Evandro, né? O Evandro era do Asdrubal. Cristina Scher, sabe? O pessoal, o Zerbini, que era artista plástico. Ele conseguiu pegar toda a geração dos anos 80 e colocar no filme. Né? Botou os Titãs, botou Capital Inicial, botou Areias Escaldantes, referente a uma música do Lulu, né? E que também faz parte. Eu fiz a trilha sonora
tanto incidental como a trilha sonora, a coletânea foi eu que ajudei a fazer, e ainda participei como ator. Porra. Participei como ator. Eu fico cheirando o cadáver do Máximo Silvestre, eu era o Médio Moura. Não, mínimo, eu era o Guará. Mas você fala preconizando por quê? Porque aquele filme ele era meio fora da época. Foi fora, e aí quando tava pra sair, houve uma patrulha ideológica, porque a Embrafilme era daqueles medalhões, tipo a MPB, não sei o quê, então a gente era uma nova geração completamente subversiva. E o Chico conseguiu farejar, só tinha Pedra 90 ali, né, cara? Só tinha rapaziada. E nadando contra a corrente estética do Globo do Cinema Novo. Né? Não, e eu ajudava. A gente era. Me lembro de uma cena maravilhosa que a gente estava assim, acabando. Eu acompanhei o Chico muito, né? E aí eu participei, eu dei esse pitaco assim. Eles estavam com a retroprojeção que eles iam filmar um sequestro. E era o Sandrão, que era um cara que parecia o Brucutu, que era o motorista de táxi. E era a Cristina Schell, o Luiz Fernando Guimarães e a Regina Casé atrás. E aí eles montaram tudo, tá faltando, não tinha mais grana, não sei o que, a gente tava todo mundo doidaço no set, né? Sei, e tinha que fazer a cena. Doidão, bicudo, não sei o que. Aí eles montaram, e o cara que montou a retroprojeção montou ao contrário. O quê? Aí o cara falou, não vai dar tempo, caralho. Como é que vai ser? Eu falei assim, Chico, pensa bem o que eu vou te dizer, cara. O roteiro do filme comporta uma fuga em marcha ré. Mano, aí era do Túlio Rebouças. Era do Túlio Rebouças. Aí o cara assim, 180. E os caras começaram preconizando Velozes e Furiosos aí. A cena é sensacional. Então o filme tem ela cenas espetaculares. O cara assim, o cara numa fleu, o motorista de carro, assim, ó, parecia que ele estava estacionando numa vaga assim, e os caras conversando, comendo pipoca. Pois é, vamos sequestrar, um sequestro terrorista. E conversando com a cena é espetacular. Então o filme, com esse frescor, aí tem, por exemplo, tem os Titãs na manicure. O Branco Melo, o Belô, todos assim, e todos cantando. Era totalmente Jean Cocteau, ele era fã do Jean Cocteau, do surrealismo. Então era muito legal. Aí ele pegou tinha as marcas que tinham da época, como é que é o nome? Mr. Wonderful. Sim. E todo mundo vestido de Mr. Wonderful, porque o cara era designer do New Wave brasileiro. Então era tava acontecendo muita coisa. No quadrinho, tinha o Chiclete com Banana. Tudo aquilo acontecendo, né? Mas aí o que aconteceu? Tinha o Cacete Planeta, Cacete né? Planeta, tudo aquilo Planeta Diário. Era uma turma. Aí o que acontece é que quando chegou no Embrafilme, o filme foi abortado, nunca saiu. Só 30 anos depois que ele saiu no Telecine. E aí quando ele virou cult, até hoje, agora estourou. Ele não foi pro cinema? Não, porque foi boicotado, porque essa coisa da inteligência brasileira que não queria... A máfia do Dendê do cinema.